Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande falar com você mais uma vez, hoje, no nosso 24º dia de oração e jejum, pela família, pela igreja e pelo Brasil. No meio desta crise, eu estou te convidando a orar, a permanecer na presença de Deus, porque do Senhor vem o nosso socorro e do Senhor vem a nossa vitória. Eu quero ler com você, antes de orar, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala da oração da multiplicação de Jesus Cristo. João, capítulo 6, eu quero ler a partir do verso de número 8 até o verso 11. Me acompanhe. Diz o texto: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Verso 11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Glória a Deus. Esta oração da multiplicação de Jesus é o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. E através do poder da oração e do jejum, assim como Jesus orou, nós podemos orar para que Deus faça milagres no meio desta crise que nós estamos passando. Estamos aprendendo a orar como Jesus. E aqui nessa história que você conhece, a história da multiplicação dos pães, nós aprendemos pelo menos 3 coisas importantes a respeito da oração da multiplicação. Em primeiro lugar, Deus, Ele vê os nossos problemas antes que eles aconteçam. Se você ler o verso de número 5 do capítulo 6, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Observe que é Jesus que pergunta para Filipe, não é Filipe que pergunta para Jesus, mas é Jesus que pergunta para Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Sabe, querido, às vezes Deus nos permite passar por problemas e lutas, doenças, enfermidades, crises financeiras. Deus permite que a gente atravesse para que Ele nos experimente a nossa maturidade espiritual, a nossa fé, a nossa intimidade com Ele, para saber se nós dependemos dEle. E a mesma pergunta que Jesus fez para Filipe vem também na nossa alma. E às vezes nós ficamos angustiados, como se o céu estivesse sendo de bronze. As nossas orações parecem que não sobem. Temos a impressão de que estamos sozinhos. Deus não está ligando para o nosso drama e nem para o nosso sofrimento. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que quando Deus permite a gente passar por uma crise, na verdade, Ele já sabe o que vai fazer e Ele já tem a solução. É o que diz aqui o texto. Se você ler o verso 6, olha o que diz o texto. Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque já sabia o que estava para fazer. Então, tenha paciência, tenha fé, confie no Senhor, ainda que você não esteja entendendo tudo, ainda que você não esteja enxergando 1 centímetro na tua frente. Mas se Deus permitiu você passar por esta situação, creia no Senhor. E esse texto aqui está falando de fome, de comida, está falando de provisão. Embora a gente possa usar esse texto aqui para falar de Jesus como nosso pão do céu, pão espiritual, que supre a nossa alma, mas aqui Jesus está falando de pão físico, está falando de comida, está falando de estômago vazio, está falando de necessidades físicas. Então Jesus, Ele não só supre as nossas necessidades espirituais, que são as mais importantes,
mas aqui Jesus está preocupado em dar comida a um povo que está faminto. Provisão. E foi o que o próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos com o que haver de comer, calçar, vestir, porque o vosso Pai Celeste sabe e conhece todas as vossas necessidades e as suprirá. Homens de pequena fé. E ele então diz no verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, isto é, dependa de Deus, se entregue a Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça, vivam de acordo com a vontade de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E é isso que eu profetizo na tua vida no meio desta crise. Não se deixe tentar pelos esquemas, não se deixe tentar pelas facilidades, não se deixe tentar pelo egoísmo, pela inveja, não deixe de ser generoso, não. Entregue seu coração a Deus, continue acreditando no reino de Deus e você vai receber a resposta, o milagre que Deus vai fazer na sua vida, porque na hora da crise, na hora do problema, quando nós não acreditamos que Deus está no controle da nossa vida, nós somos tentados a tomar atalhos, a mentir, a roubar, a sermos violentos, a fazer julgamentos precipitados. Mas Jesus está dizendo que ele sabia o que iria fazer. Apenas perguntou para Filipe para testá-lo, porque ele já sabia o que iria fazer. E eu acredito na tua vitória em nome do Senhor Jesus. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, querido, é que a resposta já está entre nós. A resposta já está em coisas que nós consideramos insignificantes e que nós não estamos vendo, mas Deus vai usar isso para promover um milagre na nossa vida. O interessante é que no meio do diálogo de Jesus com Filipe, aparece André. E André diz para Jesus, Senhor, encontrei um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixes. É o seu lanche. Mas ele, ouvindo o movimento, ele trouxe para mim e eu estou trazendo para o Senhor. E ele diz, mas o que é isso para tanta gente? Talvez você esteja desvalorizando a sua capacidade, ou alguém esteja desvalorizando a sua capacidade, aquilo que Deus já entregou a você como resposta no meio desta crise. Mas é essa vida que Deus te deu que Ele vai usar para fazer o milagre. E diz a Bíblia que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e agradeceu a Deus. Aleluia! Nós devemos agradecer a Deus tudo que nós temos, a nossa saúde, a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, pela nossa família, pelos nossos filhos. Então Jesus agradeceu e ele orou ao Pai. O texto não diz o que foi que Jesus falou na sua oração, mas eu creio que ele expressou a sua gratidão a Deus, porque ele sabia que o Pai iria usá-lo para fazer a multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixes e alimentar aquela multidão. Sabe, querido, quando Deus está no controle da nossa vida e nós sabemos que Deus vai fazer um milagre, então a nossa oração tem que ser de gratidão. Amanheça o dia agradecendo, passe o dia todo agradecendo, não deixe sair da tua boca nenhuma palavra torpe de desesperança, mas as pessoas que vão ver você adorando a Deus saberão que a tua vida está na mão de Deus e eles vão louvar a Deus assim como você está louvando. E diz a Bíblia que quando Jesus acabou de agradecer ao Pai, ele pegou aqueles pães e foi distribuindo aos discípulos e eles foram passando aos grupos organizados e diz a Bíblia que eles comeram o tanto quanto queriam até a sua fome ser suprida. E eu quero profetizar a mesma coisa na tua vida. O milagre virá, porque Deus vai suprir as tuas necessidades e nós vamos vencer em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora, orar pela sua família, orar pelo seu lar.
em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, em teu nome, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua vitória, pela tua bênção na vida do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que no meio desta crise, as necessidades são muitas, meu Pai. Muita gente que já perdeu o seu emprego, talvez não tenha o que comer agora neste momento, preocupado com as dívidas, meu Pai, que estão chegando. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque nós temos vida. Eu quero te louvar porque o Senhor nos salvou. E eu quero te louvar, Senhor, porque o teu milagre já está colocado em nós. Nós somos o teu milagre, porque nós temos o teu cuidado, nós temos a tua proteção. E eu quero te pedir, Senhor, que venha o milagre na mesa do teu filho, na sua despensa, que venha o milagre no seu emprego, que venha o milagre, Senhor, na sua empresa. Multiplica, Senhor, e que a tua multiplicação das tuas bênçãos sejam maiores do que a sua fome, maiores do que as suas necessidades, e elas sejam supridas, meu Pai, em nome de Jesus. Porque se o Senhor permitiu que nós passássemos por esta tribulação, é porque o Senhor já sabe como resolver. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor vai nos dar saída, o Senhor vai nos mostrar o caminho, como devemos fazer para cada família, para encontrar, Senhor, a solução e a resposta em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos, orando, buscando a vitória de Deus. Não esqueça, permaneça firme, porque a vitória é tua, em nome de Jesus.